Muito bem, vimos então já aqui vários tipos de elementos que nós podemos inserir dentro dos formulários HTML. Há, no entanto, alguns interessantes, e vamos ver agora um que não tem exatamente a mesma funcionalidade que temos visto nos últimos elementos, que é o facto de podermos, através da tag form, enviar as suas informações para um formulário. Mas vamos imaginar que nós queríamos adicionar aqui um botão no meio desta nossa caixa. E eu vou colocar aqui, não no meio, mas aqui ao fundo, antes do submit, vou colocar aqui vários BRs, ok? Vou aqui repetir, ok. Eu posso utilizar, por exemplo, a tag button, ok? E o botão, o que nos vai permitir definir é a criação de botão, igual a, ou melhor, type, e eu tenho que repetir button, e depois simplesmente vou fechar a tag inicial e depois fechar a tag button, ok? E vou colocar aqui, por exemplo, clicar aqui. E reparem o que é que vai acontecer na prática. Eu vou ter aqui um botão, designado por clicar aqui, que não tem qualquer funcionalidade, portanto não submete a form, ao contrário do que acontece com o enviar, ok? Ele não submete a forma. Então, para que existirá esta possibilidade de eu inserir aqui um botão? E atenção que este botão não é exclusivamente um botão que possa ser inserido dentro de um formulário, ele pode ser inserido fora de um formulário. A possibilidade de eu criar um botão dentro do HTML é o facto de depois, em conjugação, por exemplo, com a linguagem JavaScript, eu poder atribuir-lhe determinado evento, ok? Isto é, eu clicando no botão, por exemplo, esconder uma parte do meu formulário, ou esconder um div, por exemplo. E isso é possível fazer-se não através do HTML, mas sim através do JavaScript, por exemplo, ok? Portanto, a ideia essencial da existência da possibilidade de nós podermos criar um botão é esta, é nós depois, em conjugação com outra linguagem, podermos criar funcionalidades adicionais na nossa página de internet. O botão tem alguns atributos que nós já vimos até no vídeo anterior sobre o text area. Neste caso, eu posso ter aqui o botão, clicar aqui, posso alterar a largura do botão, neste caso button, e depois definir o seu width. Ou melhor, eu vou até utilizar aqui esta implementação. Reparem. Ok. Vamos ver aqui o que é que acontece. Cá está. O botão completamente alterado. Para isso alterei no Cascading Style Sheets. Ok. Poder-me dizer, podia aqui ter adicionado, por exemplo, vírgula button. Ok. E tudo isto era exatamente a mesma coisa. Reparem. Vou gravar. Vou refrescar. Reparem que o botão continua com o mesmo aspecto. No entanto, se eu quiser alterar um aspecto diferente do botão, eu vou ter que criar o CSS diferente. Reparem, se eu fizer aqui button e agora definir, por exemplo, color red, o que vai acontecer é que ele vai buscar algumas das propriedades genericamente a esta declaração do CSS e depois mais propriedades específicas aqui. Okay? Portanto, agora de repente estávamos aqui a perder o fio à meada porque estávamos já a falar de Cascading Style Sheets e isso faz parte de outro vídeo. No entanto, a ideia fica aqui sobre o botão exatamente sobre isso. Portanto, ele pode ser articulado depois com JavaScript para executar uma determinada função ou, neste caso, aquilo que é conhecido como um evento. Ora, nós podemos também, no botão clicar aqui, definir aqui vários aspectos. Neste caso, por exemplo, o ID, a identificação, ID, e por exemplo, botão clicar, ok? Isto para que depois, através de JavaScript, nós possamos ter a identificação ou acesso ao elemento através do seu ID. E podemos também definir, por exemplo, o seu value, ok? Value é igual a clicar aqui. E vamos ver o que é que acontece neste caso se eu retirar agora aqui o valor. Vamos aqui refrescar, não aparece nada. Vamos aqui fechar isto e não aparece nada. E, ops, o que acontece aqui genericamente é o seguinte: eu posso passar valores também através deste button, ok? E posso depois recolher os valores do outro lado, isto é, no script que eu quiser utilizar. Mas o mais importante aqui, eu vou aqui voltar para trás, não é propriamente o value, mas sim, por exemplo, o disabled igual a true,
Ups, follow true. E o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que o botão esteja cá, mas não esteja acessível. Portanto, eu tento clicar no botão e ele não executa qualquer função. Ok? E basicamente vimos como criar um botão que não é obrigatoriamente necessário estar dentro do formulário, mas que pode ser utilizado dentro do formulário.